Olá, queridos leitores, vamos continuar aqui nossa leitura. Olha que livro incrível, vocês estão me acompanhando? Vida Após a Morte, de Tony Cook. Um livro extraordinário, muitos ensinamentos. Então vamos continuar aqui, nós ainda continuamos aqui no segundo capítulo, com o subtítulo O que você deve fazer? O que você deve fazer quando descobre que está experimentando a recuperação em estágios e quando sente como se às vezes desse um passo para frente e dois para trás? Lembre-se de que Deus é bom e que Ele está com você, independentemente do que você sinta. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Continue envolvido com outras pessoas e com a igreja. Os amigos podem dar um suporte adicional para o seu processo de recuperação. Seja gracioso com você, dê tempo a si mesmo. Não se recrimine, não se condene, nem suponha que há algo errado se você sente que as coisas ficaram um pouco desequilibradas por algum tempo. Encontre alguém que respeite o que você está passando e que lhe permita falar sobre seus sentimentos. Um amigo compassivo, um pastor ou um conselheiro pode ser de grande ajuda nesse sentido. Fale com Deus, abra-se com Ele. Não fique constrangido nem se afaste dele. Se houver partes do processo que sejam especialmente difíceis. Ele sabe o que você está atravessando. Ele entende e ele se importa. Escreva. Algumas pessoas se expressam melhor em um diário. Boa parte do livro de Salmos poderia ser considerado o diário de uma boa parte do livro de Salmos. Poderia ser considerado o diário de Davi. Ele costumava descrever situações, emoções devastadoras que estava experimentando. Ele também costumava escrever para expressar sua fé. Por exemplo, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Observe que Davi não negou a realidade da situação pela qual estava passando, mas afirmou sua fé de que Deus estava com ele e de que Deus o estava conduzindo em meio àquela situação. Tome decisões positivas. Os sentimentos negativos e opressivos tendem a paralisar as pessoas, fazendo com que elas se isolem da vida diária. É importante fazer o que for preciso, apesar de como você se sente. Em vez de esperar que seus sentimentos mudem, tome decisões positivas e faça as coisas certas. Sabe que os sentimentos mudarão com o tempo. Ao longo do processo de recuperação do luto, será útil você entender que os sentimentos desafiadores não durarão para sempre. Lembre-se de conversar consigo mesmo de forma positiva, de uma maneira que esteja alinhada com a Bíblia, assim como Davi fazia. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu
Deus. 1 Samuel 36. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmos 42, 11. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Salmos 116, 7. Embora emoções e pensamentos negativos possam estar presentes algumas vezes, argumente contra eles, substituindo-os por pensamentos que o fortalecem e o coragem. Ao contrário de como possa se sentir no momento, você superará esse processo de luto. Enquanto isso, continue confiando em Deus e colocando um pé na frente do outro. Agora nós vamos entrar aqui no terceiro capítulo. Não há problema em chorar. Alguns cristãos disseram coisas parecidas com: eu soube que seu pai morreu. Glória a Deus porque ele está no céu. Ou, ele era salvo, certo? Então você não precisa se preocupar. Esses comentários pareciam tão insensíveis. Algumas pessoas esquecem que ainda somos humanos e temos emoções. Um simples lamento muito pela morte do seu pai, dito sinceramente por não cristãos, foi mais consolador que algumas das coisas que ouvi de pessoas da igreja. Um dos maiores problemas que encontrei ao lidar com a morte de um ente querido diz respeito às emoções humanas. Algumas pessoas foram ensinadas que se uma pessoa tiver fé de verdade, ela não terá ou não deveria ter qualquer tipo de emoção negativa após a morte de um ente querido. Mas essa ideia é compatível com o ensinamento da Bíblia? Eclesiastes 3:4 afirma que há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria. Jesus expressou a natureza de apoio e consolo de Deus para com os que estavam afligidos pela perda, quando disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. Ele com certeza não disse: que vergonha para aqueles que choram, ou qualquer palavra de condenação. Jesus também se envolveu totalmente na experiência da tristeza humana quando chorou diante do túmulo do seu amigo Lázaro. João 11:35. Os crentes do Novo Testamento são vistos expressando tristeza em Atos 8:2, quando alguns homens piedosos que sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. O apóstolo Paulo, um homem de grande fé, reconheceu a própria humanidade quando falou sobre o fato de que seu amigo Epafrodito estivera doente e estava muito perto da morte. Ele afirmou: Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Filipenses 2:27. O Antigo Testamento também apresenta vários casos de pessoas, até mesmo de grandes heróis da fé, expressando sua dor, suas emoções de maneira externa e visível.
Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Gênesis 23, 2. Jacó lamentou por muitos dias quando acreditou que seu filho José havia sido morto. Gênesis 37, 34. José e outros choraram a morte de Jacó. Gênesis 50, de 1 ao 13. O povo de Israel chorou a morte de Arão, Números 20 e 29. E Moisés, Deuteronômio 34, do 5 ao 8. Davi chorou a morte de seu bebê, 2 Samuel 12, 21 ao 23. De seu filho adulto Absalão, 2 Samuel 18, 33. E a morte de Jonatas e Saul, 2 Samuel 1, do 11 ao 27. Jeremias e a nação de Israel choraram a morte do rei Josias, 2 Crônicas 35, do 23 ao 25. Elifaz, Bildade e Zofar lamentaram a adversidade de Jó, Jó 2, do 11 ao 13. Para que o sofrimento não fosse uma experiência inteiramente individual, que isolasse a pessoa enlutada da amizade e do apoio tão necessários. Paulo encorajou os crentes a chorarem com aqueles que choram. Vê Romanos 12, 15. No entanto, muitas pessoas costumam ter dificuldade de lidar com suas emoções. Várias reações à emoção. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis com as próprias emoções e mais desconfortáveis ainda quando estão rodeadas de outras que estão passando por problemas emocionais. Para evitar o incômodo, elas simplesmente evitam os enlutados. Tentam justificar o fato de se manterem à distância, dizendo a si mesmas: o enlutado provavelmente quer ficar sozinho. Algumas pessoas têm a tendência de não ser nada emotivas. Elas podem até acreditar que é sinal de fraqueza, especialmente para os homens expressarem emoções como resultado. Reprime emoções e ficam constrangidas ao chorar ou demonstrar tristeza. Podem se sentir obrigadas a ser fortes e mostrar aos outros o quanto têm fé, parecendo totalmente vitoriosas. Há também o extremo oposto, indivíduos que não só expressam sua emoção, mas são contínua e perpetuamente controlados pelos sentimentos. É compreensível nos sentimentos dominados por uma forte reação emocional, especialmente após uma grande perda. Mas os sentimentos não devem nos dominar ou nos governar o tempo todo. No livro de Salmos, observamos Davi e outros expressando com hostilidade o que sentiram quando passaram por determinada circunstância. Davi não negava a realidade de seus sentimentos, mas também não permitia que eles o governassem. Ele derramava o coração diante de Deus e deixava que ele o ajudasse através do que ele estava experimentando. Um exemplo perfeito disso está em 1 Samuel 30, do 1 ao 6. Nessa passagem da Bíblia, Davi e seus homens estavam em uma expedição militar. Quando voltaram, descobriram que suas mulheres, seus filhos e todos os seus bens tinham sido levados, e a cidade havia sido queimada. No versículo 4, observamos a reação de Davi e de seus homens.
Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. E vamos ficar por aqui com essa leitura e depois nós voltaremos com a nova leitura. Fique comigo e fique na paz do Senhor.